Você já imaginou o que poderia alcançar se o medo de falhar nunca mais te paralisasse? Esse vídeo é para quem já se sentiu travado diante de um desafio. Para quem já pensou em desistir porque a estrada parecia longa e difícil demais. Mas e se eu te disser que o fracasso não é o fim? Hoje você tem uma nova oportunidade de mudança e eu a apresento a você. E o caminho difícil existe sim, mas se outras pessoas conseguem, por que você não conseguiria? Será que elas têm dom especial, talento? Ou será que tudo isso é persistência? Imagine que somos adultos. Por que somos? Então olhamos para uma criança que tem medo do escuro. Ela fala, eu não quero dormir de luz apagada. E podem haver muitos motivos para isso. Mas muitas vezes esse medo é irreal. Então, quando nós chegamos à idade adulta, nós temos coisas que não éramos para ter. Como, por exemplo, medo, receio de coisas que não fazem o mínimo sentido. Como, por exemplo, imaginar que cada passo será um fracasso ou cada passo será um erro. E você, tem medo do quê? O que vai fazer bem para você se você continuar pensando em coisas negativas? Você precisa ter uma verdadeira mudança de foco, porque então você vai conseguir caminhar. Se você não tiver mudança de foco, você será como esta criança que reclama aos seus pais que sempre tem medo de tudo. Mas o adulto sabe que aquele medo é um medo inconsistente e que não tem nada ali no escuro. Então, eu te faço essa pergunta. Você tem medo do quê? Medo de fracassar? Medo de não dar certo? Porque você já tentou uma vez? Bom, pode ser que você tente mais uma vez e mais uma vez não dê certo. Eu não vou mentir para você. Mas a cada tentativa, você estará mais forte. Não se esqueça de escutar a sua intuição sempre que você tentar algo novo, porque ela será o seu grande guia. Não vá pela sua cabeça somente, vá pela sua intuição, pois este é um grande guia e muito sábio. Sua intuição sabe de coisas que muitas vezes você não sabe. Portanto, mude o seu foco para coisas realmente positivas, coisas que realmente te agregarão valor, e alimente a sua crença de que as coisas vão dar certo, de um jeito ou de outro jeito, mais cedo ou mais tarde. Você vai ver que vale a pena mudar o seu pensamento. Faz ideia o quão isso é poderoso para a sua vida, para transformar o seu futuro eternamente. O que você acredita modelará a sua vida para sempre. Portanto, sempre tenha muito cuidado nas coisas que você acredita. Tome muito cuidado com as coisas que você alimenta para dentro de si. De certo, muitas vezes, nós não estamos em ambientes saudáveis, porque as pessoas ao nosso redor também estão doentes e muitas vezes elas não se deram conta disso, elas não sabem disso. Uma pessoa que tem raiz de amargura contamina as outras. Eu vou te dar um exemplo. Se uma pessoa fala só negatividade ao seu redor, inevitavelmente você vai continuar com este pensamento negativo. Se uma pessoa falar muitas gírias ao seu redor, sem você perceber, você vai estar falando as mesmas gírias também. Se essa pessoa falar palavrão, você também vai falar. Porque isso é inconsciente. Você teria que se controlar muito para não cair nessa.
E isso exige muita atenção. E muitas vezes a gente só está no piloto automático, recebendo. Por isso que eu falo das crenças. O que as outras pessoas acreditam muitas vezes influenciam o que nós acreditamos. Notícias ruins, notícias negativas se espalham como se fosse uma chama. Vou te dar outro exemplo. Visite um hospital quando uma pessoa está em estado terminal. Então chega o médico para dar aquela temida notícia. Olha o quanto isso destrói as pessoas. Porque uma palavra negativa tira o seu chão. E muitas vezes nós, por não termos fé, acabamos por desanimar, perder todas as esperanças e colocando toda a nossa expectativa em cima da palavra de alguém que estudou. E a fé? Aonde que enfiamos essa fé? Se eu disser só coisas positivas, pode ser que essa pessoa parta para a eternidade, mas você continuará mais firme. É disso que eu estou falando, sobre crenças. Elas vão guiar o seu destino, não só hoje, mas para sempre. Então, vamos fazer um exercício prático. Esse pensamento negativo, essas crenças negativas, às vezes estão tão arraigadas dentro de nós que muitas vezes se tornam involuntárias. Como se fosse algo totalmente automático pensar isso. Mas vejamos, você pode mudar. Se você acredita, você vai fazer comigo esse exercício. A cada vez que você pensar em algo negativo, você vai substituir esse pensamento por uma coisa positiva. E você vai fazer isso 1, 2, 3, 4, 10, 20, 30 vezes. Não importa. Você terá que ser persistente para substituir esse pensamento. Algumas pessoas costumam beliscar-se, mas eu não quero que isso se torne um motivo para punição. Cada vez que você pensar em algo negativo, você vai substituir por algo totalmente positivo. E você vai visualizar isso. E tudo isso que você estará pensando de positividade será o seu destino. Será aquilo que você vai viver. Porque as palavras sim são sementes. Eu já disse isso muitas vezes. Palavras são sementes. Mas para que isso cresça, você precisa tomar uma atitude de mudar. É muito fácil simplesmente você clicar num vídeo no YouTube e de repente eu conversar com você, como eu estou fazendo agora, e não fazer nada. Isso pode ser apenas um alívio de consciência. Mas eu não quero que você alivie a sua consciência. Quero que você faça. Quero que você tenha a atitude. Certa vez, eu percebi que eu não ligava muito para a minha avó. Mas por falta de contato mesmo, a gente nunca foi muito próxima. Então eu pensei, nossa, eu vou ligar para ela mesmo, não tendo vontade de ligar. E bom, com o passar do tempo, isso não está se tornando algo para aliviar a minha consciência. Tem se tornado algo prazeroso. Eu tenho descobrido histórias que eu não sabia sobre os meus ancestrais. E das últimas vezes foram coisas interessantes. E bem, por que eu entrei nessa história? É para que você tenha consciência. E não em fazer as coisas para aliviar a sua consciência, mas sim realmente tomar uma atitude. Tomar uma atitude de real mudança. Pois tudo isso que hoje às vezes é uma dor lhe trará benefícios significativos.
E depois, quando você fizer esse exercício, volte aqui. Quero que você deixe a sua história nos comentários. Tá gravando. Quando eu tinha 22 anos, eu sofri um acidente de carro que ceifou a vida de 4 jovens.